Olá, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer um devocional, né? Que eu iniciei meu canal trazendo vocês me acompanhando, eu fazendo e tudo mais. Eu acredito que eu ainda não tinha trazido nenhum vídeo ensinando como fazer um devocional, né? E para que vocês saibam também que não é preciso muito tempo para você fazer um devocional. Claro, conforme você vai estando na presença do Senhor, você vai sentindo a vontade de ficar mais tempo e não quer sair. Mas não é preciso muito tempo, não. Com uns 10, 15 minutos, você consegue fazer o seu devocional aí né? Porque às vezes você tem tua correria do teu dia a dia, mas eu vou estar ensinando no vídeo de hoje como fazer um devocional. Então me acompanhe aí até o final desse vídeo para você aprender como fazer um devocional. O que é um devocional, primeiramente? Devocional significa você dedicar algo, né? Dedicar um tempo a algo, a alguém e principalmente, né? Quem que nós devemos devocionar? Para quem que nós devemos entregar algo e alguém? Muitas vezes a pessoa, ela dedica tempo, admiração, né? Tem aquele tempo de, vamos assim dizer, devocional a uma rede social. O tempo que você tá naquela rede social, nossa, tão concentrado, você tá devocionando adoração, admiração, aquilo que você tá vendo ali nas redes sociais. Isso aí é um devocional. Então, quando você separa um tempo, né, para Deus, o Criador, aquele que te deu a vida, aquele que te cuida todos os dias, né? Se a gente dedica tanto tempo a uma rede social, a gente dedica tanto tempo a tantas outras coisas, a fazeres do dia a dia, mas nós não dedicamos nem sequer 10 minutos do nosso dia a Deus, que é o que nos cuida todo o tempo, mesmo nós o rejeitando, vamos assim dizer, porque por mais que muitas pessoas falem, eu adoro a Deus, eu amo Deus, mas rejeitam quando você não busca, quando você não fala com Ele, quando você, né, deixa de buscar Ele, você está rejeitando. Então dedique. Eu aconselho, claro, você pode achar um melhor tempo que você achar que é sossegado, que é tranquilo, que é preciso, né? Que seja um tempo de qualidade, um tempo tranquilo, um tempo onde que ninguém vai te distrair, onde você não vai se distrair com nada, né? Com os afazeres de casa, com crianças, às vezes chamando, esposo ou esposa chamando, aquele tempo de tranquilidade entre você e Deus. Claro, você precisa fazer devocionais junto com a tua família também, né? Fazer aquele momento de devocional junto com a família, mas você precisa também do teu momento devocional, o teu momento sozinho com Deus. E eu aconselho fazer pela manhã. Às vezes você fala, mas meu esposo acorda muito cedo, tenho que fazer, já preparar um café para ele e tudo mais. Acorda meia hora antes. Às vezes é difícil acordar meia hora antes, né? Então, durma um pouquinho mais tarde, faz depois que todo mundo da família for dormir. Eu, particularmente, aqui, eu prefiro fazer pela manhã. Nem que eu acordo meia hora antes, mais cedo, uma hora mais cedo, né? Pra mim fazer. Por quê? Porque geralmente, meu filho mesmo, ele, enquanto eu estou acordada, ele também está acordado. Mas muitos podem falar, mas por que você não chama ele então para fazer junto com você? Sim, eu posso chamar, mas como eu acabei de dizer, além de fazermos com a nossa família, nós precisamos de um tempo somente nós com Deus, né? E meu filho tem isso, que ele, enquanto eu tô ali acordada, ele quer estar ali junto comigo, ele não dorme, né? E às vezes, quando ele daí chega a dormir, eu já estou também muito cansada e acabo dormindo também. Não que eu não leia a Bíblia, nem faça uma oração antes de dormir. Sim, faço uma oração antes de dormir, mas não é a mesma coisa de você ter aquele tempo de qualidade com Deus, né? De poder ficar um pouco mais com Deus. Então eu prefiro acordar um pouquinho mais cedo, né? Como eu estou praticando agora, acordar umas 4h30, 5 horas mais ou menos. Porque eu sei que até meu esposo acorda cedo, a hora que eu acordo ele já acorda, vai fazer os afazeres dele e tudo mais. Mas demora meia hora mais um pouquinho, mais ou menos, eu vou fazer o café pra ele. Mas os meus filhos, eles acordam depois das 6 horas. Meu filho às vezes acorda às 6 horas, às vezes um pouquinho mais tarde. Só que ele é o que mais tem atenção um pouquinho, é meu filho. Ele tem 10 anos, mas ele ainda é o que dá um pouquinho de atenção. Mas dá um tempo né, eu acordando um pouquinho mais cedo, antes do meu esposo, principalmente também, né, porque ele acorda mais cedo que todo mundo aqui em casa, as crianças. Dá tempo de eu fazer pelo menos a minha oração, né, orar ao Senhor, falar ali o tempo eu e ele, e depois estar meditando
na palavra, né? Dá tempo de eu fazer isso. E claro, eu paro um pouquinho pra fazer o café com ele, mas eu permaneço ainda em espírito ali, falando com o Senhor. Porque quando você entra no devocional, no começo pode ser difícil. No começo pode ser que você não entenda nada. No começo pode ser que você faça seu devocional, sua leitura da Bíblia, faça sua oração, tudo em uns 10 minutos. Mas conforme vai passando o tempo, você vai se sentindo aquela necessidade de continuar na presença do Senhor. Você não quer sair. É tão bom aquele momento que você não quer sair da presença do Senhor. Então, né, voltando aqui, como fazer o devocional? E o que é preciso para você fazer o devocional? Claro, primeiramente, nós não podemos esquecer que nós precisamos da Bíblia. Essa é a minha Bíblia, gente, tá bem velhinha. Eu vou, inclusive, já pedir uma nova. Vou mostrar pra vocês. E é claro que eu não desfaço da Bíblia antiga. A gente nunca se desfaz de uma Bíblia. A Bíblia você não se desfaz, tá? Por mais que ela tá deteriorando tudo. Você pode presentear alguma pessoa, às vezes, que tá precisando. Claro, vai falar assim, mas vai presentear com uma coisa que já está usada. Às vezes você tá ali num lugar, você vê uma pessoa sem uma Bíblia, você tá com aquela, você pode, né, tá fornecendo também. Mas eu gosto aqui que ela tem o estudo dela, é um estudo mais, como eu vou dizer, a leitura mais, ai gente, eu sei, nova, né, renovada a leitura dela, é mais fácil de entendimento, que é uma Bíblia do Estudo da Mulher, ela é mais fácil de entendimento. Mas eu tenho também as outras com estudo antigo, porque eu gosto, gente, de olhar aquelas mais antigas, que são a Almeida e Corrigida, um exemplo de uma, que é as mais antigas. Eu gosto de comparar um estudo de uma com outra. A gente precisa fazer isso, porque conforme vai passando os tempos, algumas mensagens já estão querendo tirar da Bíblia, algumas passagens estão querendo tirar, algumas eles acrescentam, tá? Nas Bíblias mais recentes, tá? Acontece isso, então por isso que você tem que estudar as Bíblias antigas, que foram das traduções das originais, tá? Estudem elas, mas essa daqui ainda é, apesar de ter linguagem atualizada, tudo, ela é uma edição ainda antiga, tá? Que é a tradução dos devocionais. Aqui tá escrito aqui, tradução dos devocionais, nova versão internacional. Mas ela ainda é bem fiel à original, tá? Então, assim, você tem que atentar a isso. Também pode estar baixando aí no teu celular um aplicativo da Bíblia, onde você pode também trocar para colocar várias versões, assim, várias traduções que fiquem mais fácil do teu entendimento também. E, claro, nunca fique sem a Bíblia física. De preferência, eu digo assim, de preferência, a Almeida e Corrigida, e tem uma outra que agora eu não me lembro o nome, que são versões atualizadas e fiéis, tá? A original. Então, sim. Muitas pessoas dizem, gente, aproveitando, quero falar pra vocês, muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foram escritos por homens usados por Deus. E é uma mensagem que vem passando de geração em geração e que nunca mudou. Mas nos tempos de hoje, estão querendo mudar. Estão querendo tirar palavras que ferem, né, ao ego do ser humano, palavras que vai contra a vontade do ser humano. Eles estão querendo tirar e querendo colocar palavras que o agradem, né? Então, cuidado. Se você ainda não tem uma Bíblia mais antiga, eu aconselho você já estar comprando, estar reservando a tua e deixando aí na tua casa. Claro, vai lendo também, não só deixando aí. Porque os aplicativos também tem que tomar muito cuidado, que às vezes possa ser que não sejam fiéis. Eu não tenho uma aqui agora, eu vou ver se eu conseguir colocar uma fotinha aqui do lado, eu coloco pra vocês um que eu indico. Mas mesmo assim, gente, conforme vai passando os tempos, os aplicativos também vão mudando, então não é bom confiar inteiramente em aplicativo. Tenha uma Bíblia física com a tradução fidelizada, tá bom? Tem uma que acho que eu não sei falar o nome, é James. Quando chegar a minha Bíblia, eu vou mostrar pra você, que eu não sei o nome. Mas se eu achar o nome, eu vou escrever o nome aqui em cima. Eu vou escrever o nome aqui em cima pra você, que eu não sei falar o nome. Que ela é a tradução bem fiel também da Bíblia, tá bom? Então, continuando aqui. Eu fiz algumas anotações aqui de como fazer um devocional pra me explicar pra vocês poderem estar acompanhando o devocional aí, diário, né? Separe um momento do seu dia, isso aqui eu já falei, né, sobre o momento do seu dia, que você precisa separar um momento tranquilo, um momento sossegado. Às vezes também quando, se for mãe, dona de casa, uma esposa que fica dentro de casa, cuidando de casa, dos afazeres de casa, faz o serviço, trabalha em casa, aquela pessoa que trabalha em casa, né, hoje em dia também tem homens, né, que trabalham em casa, né, como, eu não sei falar o nome da palavra, acho que é home office, não sei falar o nome. Tem homens também que trabalham de casa, né, de escritório em casa. Aquela pessoa que trabalha em casa, às vezes o sossego do teu momento vai ser aquele momento que teu filho for pra escola. Não tô falando mal de criança, gente, jamais, claro, mas eu tô falando criança é energia, criança gosta de brincar, gosta de pular, gosta de correr, gosta de ouvir,
estar assistindo um desenho, ouvindo uma música. Então, criança tem todo esse momento e a gente não pode privar a criança do momento dela de alegria, né? Criança saudável brinca mesmo e tem que deixar brincar. Mas o que eu estou dizendo, o melhor momento que você vai estar tranquilo é quando, ou você, mulher, quando teu esposo vai trabalhar, né? Vai trabalhar, as crianças todas vão pra escola. Você pega aquele primeiro momento que todo mundo já foi pra escola, foi trabalhar, pega aquele primeiro momento e já dedica a fazer o teu devocional. Já aproveita para fazer o teu devocional, né? Pode ser à tarde, às vezes as crianças só estudam à tarde, depois do almoço, o meu esposo foi pro serviço à tarde, né? Às vezes não conseguiu fazer de manhã, porque de manhã você acordou, teve que arrumar o café da manhã pro esposo, vai arrumar uma coisa aqui, preparar o almoço para que as crianças vão pra escola e tudo mais. Mas daí à tarde o esposo foi pro serviço, a criança foi pra escola e você consegue, né, ficar naquele silêncio dos primeiros momentos, acho que 1 hora mais ou menos que as crianças vão pra escola, aproveita aquele momento e já coloca diante do Senhor. Às vezes você já se cansou de algumas coisas ali na manhã cedo mesmo, você já se frustrou com algo, já entristeceu com algo, já ficou ansiosa com algo, já quando todo mundo foi, senta, relaxa, fala com Deus, abre a tua Bíblia, pega o teu caderno e já anota o que você está sentindo também, se for necessário, anota que aquilo ali, o que você está escrevendo ali, você está declarando, é uma oração também, uma oração por escrito, fale, escreva como se sentir melhor, que você vai se aliviar, pega a Bíblia, lê a Bíblia, coloca um louvor, né, dedica assim, nem que for 20 minutos, mas eu tenho certeza que quando você entrar na presença do Senhor, 20 minutos, gente, 20 minutos vai ser muito pouco mesmo, eu tenho certeza disso. Você vai querer ficar um pouquinho mais e você vai se relaxar. E faça isso, né? Ou você, homem, também, às vezes fala, mas, né, tá falando só pra mulher, não. O homem pode tanto pegar pela manhã e tá fazendo isso, porque sim, gente, querendo ou não, pro homem é mais tranquilo, porque o cuidado das crianças geralmente ficam mais para as mães, né? Então, o homem consegue fazer isso pela manhã. Antes dele trabalhar, se ele pega no serviço 5 horas, acorda 4 horas. Faz o seu devocional, né? Se arruma. E a esposa sabe, levanta, ajuda o seu esposo, vê que ele tá fazendo o seu devocional. Prepara o cafezinho para o seu esposo enquanto ele tá fazendo ali. Aí você pode estar fazendo o seu devocional, como eu disse, depois que as crianças foram para a escola, também pode estar fazendo dessa forma também, um ajudando o outro. Mas escolha um momento sossegado, né? Ou até mesmo, como eu disse, como a gente tem que fazer o devocional individualmente, esposo, fique com as tuas crianças, cuida das crianças o tempo que a tua esposa pode ir lá depois da janta, não sei, talvez à noite, se você escolheu à noite. Esposo, pega teus filhos, fica com ele um pouco enquanto a esposa vai lá no quarto, fecha a porta do quarto e ora e faz o devocional dela tranquilamente, você fica com as crianças, aí reveza, e depois a esposa fica com os filhos enquanto o esposo vai, né, tem que ter essa troca, gente, dá o momento do outro fazer o devocional, mas você precisa, primeira coisa, dedicar-se a isso, falar, é esse horário que eu vou fazer, é pela manhã que eu vou fazer, faça toda manhã. É depois do almoço que eu vou fazer? Faça todo dia depois do almoço. É de noite antes de dormir? Faça todo dia antes de noite. Gente, se você colocar um dia e você fazer todos os dias, você vai ter o hábito daquilo. Então, todo dia, você vai saber que naquele horário você tem aquele momento. Então, você vai criar hábitos. Às vezes, no começo é difícil, mas quando você se habitua com aquilo, você acostuma com aquilo vira parte da tua rotina. Então, você precisa começar. Primeira coisa é começar. E ter a Bíblia, né, gente? Que é o mais importante, porque a palavra de Deus está aqui, né? A palavra é Jesus. Se você quer que Jesus esteja com você, você precisa estar com ele. Então, primeiro de tudo, comece. Tem uma Bíblia, comece. Né? Eu achei um caderno, uma caneta em casa também, todo mundo tem. Dificilmente alguém que não tem uma caneta e um caderno em casa. Não precisa ser novo, pode ser um caderno antigo das crianças, pode ser um caderno, né? Qualquer coisa, um caderno de receita que você tem, que ainda tem uma folhinha atrás, qualquer coisa. Você somente comece, tá bom? Então, o que mais, né? Alguns livros, se vocês acharem melhor também, ó, tem alguns livros, né? Que vocês podem estar vendo aí, que ajudam muito. Eu tô lendo esse aqui, gente, ó. Mas eu tô querendo comprar pra mim um livro Quarto de Guerra. Tem 3 edições do livro Quarto de Guerra, parece que, se eu não me engano, eu vi no Shopee. Então, tem os livros Quarto de Guerra. Esse aqui, eu não sei se tem o nome da editora. Ó, esse aqui é a editora Graça Editorial. Graça Editorial também tem vários livros, também que você pode estar pesquisando lá na internet.
Tem esse aqui é da editora Hora Produções também, ó. Também tem vários livros, você pode estar pesquisando também para você estar lendo lá. Esse aqui é de mensagem diária, gente, ó, que eu leio cada dia, eu leio uma mensagem aqui. Então, assim, pesquisa um livro também que você possa estar lendo, que às vezes vai te auxiliar. Que às vezes você, né, não consiga compreender da Bíblia por enquanto, mas você vai lendo um livro, ele vai te auxiliando. E aqui nos livros eles falam algumas partezinhas, esses livros, né, que são, acho que vai dar pra vocês verem, que são assim, estudos da Bíblia, eles vão falando algumas partes da Bíblia, você vai vendo ali, quando tiver alguma parte da Bíblia que ele te indicar pra você ler, você vai lá ler. Às vezes eles falam só um versículo, vamos supor, às vezes fala João 14, 13 só. Não leio só João 14, 13, como ali tá te dizendo, eu faço assim, às vezes fala João 14, 13, mas eu leio o João 14 inteiro, não leio só aquele versículo, né, gente? Porque é importante que você não fique somente com um versículo, né? Que também às vezes você pode entender errado somente um versículo. Então é bom ler o contexto inteiro para você entender melhor. Eu já falei, né, colocar um louvor, né, para ajudar, que é muito bom, o louvor acalma a alma, como diz, né, o ditado, quem canta seus males espantam. Sim, já isso é antigo, porque vocês, não sei se vocês ouviram a história de Davi, Davi tocava harpa, enquanto Saul estava possesso por demônios, Davi tocava a harpa e aqueles espíritos malignos saíam de Saul quando Davi tocava a harpa. Então, por isso tem esse ditado, quem canta os males espanta, né? Então, quem canta os males espanta, gente. Então, coloca um louvor para que você se sinta mais relaxado na presença do Senhor. Se você sentir desejo de dançar, dance também na presença do Senhor. Levante, dance, adore com o corpo, com a voz, com tudo quanto é jeito, né, que Deus tocar no teu coração. Inicie com a oração, né? Falei pra vocês que antes de iniciar tudo isso, antes de você iniciar lendo a Bíblia, coloca o louvor, faça a sua oração para que Deus te dê o entendimento, para que Deus te mostre, né, o que você precisa fazer no dia, né, se for de manhã que você estiver fazendo a sua oração, o que você precisa fazer naquele dia, né, que Deus te guie o teu caminho, agradeça ao Senhor pelo amanhecer. Se você estiver fazendo depois do almoço, né, você vai ter passado por muitas coisas ali, né, fale com Deus tudo que você já sentiu de manhã, para que, né, Ele te ajude no restante do dia. Se for à noite, né, peça que o Senhor fale com Ele, talvez peça perdão, né, algo que você tenha feito durante o dia, agradeça a Ele e que Ele te ajude no novo dia que vai iniciar, tá bom? Então, mas é bom, né, mesmo pela manhã, você, por mais que você não vai fazer o devocional, não vai ter tempo, que vai ser aquela correria, pelo menos ali antes de levantar da sua cama, agradecer ao Senhor, falar obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse ar que eu respiro e que o Senhor guia os meus passos, Senhor. Pelo menos isso, né, gente? Antes de levantar, a gente consegue fazer. É bem ligeirinho. Então, aqui, esteja preparado. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha, né? Esteja preparado para o que o Senhor vai te falar. Então, esteja preparado para o que o Senhor vai te falar. Porque nem sempre o que Deus vai te falar vai te agradar. Nem sempre. Porque, assim como um pai, nem sempre fala que o filho vai agradar um filho, né? Às vezes você vai desagradar seu filho, você falar alguma coisa que é certa, que ele precisa fazer, ou que ele tem que deixar de fazer, às vezes vai desagradá-lo. Então, a mesma coisa. Fica preparado porque Deus vai te dizer. Porque nem sempre o que ele vai te dizer vai te agradar. Mas ele não pode dizer o que vai te agradar, ele tem que te dizer o que você precisa e o que é bom pra você, tá bom? Então, esteja preparado para que o Senhor vai te falar, vai te dizer. Agora eu escrevi aqui, leia a Bíblia e medite no que você entendeu. Aquilo que mais te tocou no seu coração, anote um caderno. Leia a Bíblia, medite naquilo que você conseguiu entender. Naquilo que falou, no que tocou no teu coração, você medita naquilo. Né? Depois que você leu a Bíblia, você fecha, ora ao Senhor. Meditar é você ficar analisando, falando com o Senhor, que você entendeu isso, aquilo, né? E se teve alguma dúvida, se você teve alguma dúvida... E daí por isso que vem o caderninho, né, gente? Que eu falei, o caderninho. Que é o meditar. Você entendeu aquele versículo, tocou o teu coração, anote no caderno ali para que você venha meditar nele, né? Mais vezes também no teu dia, outro tempo. E se tiver alguma dúvida também, anote como forma de pergunta, anote ali, para depois você perguntar a alguém. Ou, se você vai numa igreja católica, perguntar ao padre. Se você vai numa igreja evangélica, perguntar a um pastor, a uma pessoa ali que é responsável de ministrar a palavra, você pergunte a ele, porque eles estão ali, eles têm aquele tempo de dedicação ao Senhor, eles devocionam, né, o tempo dele a Deus, eles entregaram o tempo dele a Deus, então eles estão, né, constantemente estudando para que possa ensinar vocês, e é claro que Deus já vai orientá-los. Talvez se eles não entenderem naquele momento, não puder te responder naquele momento, eles vão pedir para você um tempo para que eles possam
falar com Deus e Deus revelar a eles o que eles precisam te dizer. Ou talvez Deus já vai ter falado com eles para eles te responder. Então, caso você não consiga entender nem compreender o que Deus te disse naquele momento, você teve alguma dúvida, procure uma pessoa que é responsável por ministrar a palavra aí na tua igreja aí, ou se você não vai em nenhuma igreja, uma igreja mais próxima de você. Procure alguém, né, que ministre a palavra ali, que ele vai te instruir, que Deus vai usar ele para instruir você, tá bom? Então, finalize agradecendo ao Senhor e louve em todo o tempo. Então, finalize agradecendo ao Senhor pelo aquele entendimento, ou até mesmo pelaquela dúvida que ele colocou no teu coração. Porque, gente, as dúvidas são necessárias, porque são através das dúvidas que a gente consegue entender. Porque aquela pessoa que tem curiosidade em algo, ela vai querer pesquisar, ela vai querer estudar, ela vai querer entender um pouco mais. Então, sim, as dúvidas são necessárias. Dúvidas são necessárias, porque a gente não pode continuar sempre na dúvida. E então, assim, agradeça ao Senhor, agradeça a Ele por tudo. O final é isso, gente. A gente agradecer ao Senhor e continuar durante todo o nosso tempo. Os nossos, vamos dizer, você orou, você fez um devocional de 20 minutos, então você vai ter 23 horas e 40 minutos ainda do seu dia para você continuar agradecendo ao Senhor pelaquela mensagem, agradecendo ao Senhor pelo que Ele falou ao teu coração, né? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso restou alguma dúvida, caso vocês queiram que eu traga algum outro vídeo diferente, explicando mais alguma coisa sobre devocional, sobre a mensagem do Senhor, vocês falam aí pra mim, para que eu possa estar trazendo vídeos aqui que venham agregar na tua vida espiritual, que venha te ajudar na tua vida espiritual, tá bom? E um recadinho que eu quero deixar pra vocês também. Não fique somente com aquilo que vocês aprendem em redes sociais. Cuidado, porque há muitos lobos em peles de cordeiro, né? Já disse o Senhor Jesus antigamente que nos últimos dias apareceriam falsos profetas. Então, cuidado com o que você ouve, tá? Às vezes você tem alguma dúvida e você vai na internet pesquisar aquela dúvida que você tem. E nem sempre a resposta vai ser a verdadeira, vai ser a fiel. Por isso eu disse a vocês, procure uma igreja mais próxima de vocês e tirem a dúvida com aquela pessoa que está responsável ali por ministrar a palavra. É claro que às vezes você vai falar, mas nossa, mas na igreja também tem tantas pessoas que são falsas, vamos assim dizer, falsos profetas, ali também tem. Mas eu tenho certeza que se você fizer o certo, Deus vai trazer a pessoa certa para revelar o teu coração. E se não for verdade também o que aquela pessoa está dizendo, você vai continuar com a dúvida, você não vai ter a certeza no teu coração, porque quando a resposta vem de Deus, você tem certeza que tá certo aquilo, tá bom? Porque o Senhor não vai deixar você enganada. Se você estiver buscando o Senhor, devocionando o seu tempo a Ele, dedicando o seu tempo a Ele, Ele não vai te deixar confundido. Ele não vai deixar te confundir, tá bom? Mas então é isso. Eu louvo, agradeço ao Senhor por cada vida, por cada pessoa, por cada inscrito deste canal, por cada um que tem alcançado, essa mensagem tem alcançado. E eu espero que tenha testemunhos de pessoas que voltaram para o Senhor, testemunho de pessoas que começaram a fazer um devocional através desse meu vídeo, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo. E os cachorros começaram a latir, acho que chegou gente aqui na minha loja.